Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente faz parte de um grupo de mais de 80% de brasileiros que sempre quiseram fazer um intercâmbio, mas nunca fizeram por essa ser uma modalidade muito cara de viagem. O intercâmbio tem o poder de nos conectar com diferentes culturas, aprender novas línguas, fazer amizade do mundo inteiro e, principalmente, nos transformar como pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Mariani e por aqui nesse canal eu trago tudo que você precisa saber para ter uma vida com mais liberdade geográfica, seja para fazer intercâmbios mais acessíveis, ou para você fazer um período sabático, ou para você aplicar o nomadismo e trabalhar de forma remota pelo mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa seu like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar demais de saber dessa nova modalidade. É engraçado hoje olhar para trás e eu lembro tantos planos que eu tive para poder fazer um intercâmbio. Esse sempre foi meu sonho, né? Eu via amigos meus, conhecidos, viajando pelo mundo, aprendendo novas línguas, se conectando com novas culturas e fazendo várias modalidades de intercâmbio. E eu já cheguei a fazer tanto planejamento para poder aplicar isso para minha vida, só que esses planejamentos eles nunca saíram do papel. Eu já perdi noites de sono orçando com agências de intercâmbio, procurando o melhor preço, e sempre foi muito difícil. Eu nunca tive dinheiro para poder suportar e ninguém que me pagasse para fazer um intercâmbio em qualquer país que seja, né? Até que quando eu tinha 18 anos, foi em 2008, eu descobri uma modalidade que na época eu achava que era uma modalidade super barata, que é o Work and Travel. E por que eu consegui fazer esse intercâmbio? Primeiro que eu estava fazendo um estágio na área de engenharia, que é a minha área, e eu trabalhei mais de um ano para juntar dinheiro para eu conseguir pagar esse intercâmbio. E durante esse intercâmbio, o nome mesmo diz Work and Travel, ele seria um intercâmbio que, além de eu poder viajar, eu tinha oportunidade de trabalhar, ganhando em dólar, porque eu fui para os Estados Unidos. Então eu falei assim, essa oportunidade perfeita provavelmente ia ser o intercâmbio mais barato que existe, né? Mal sabia eu que existiam outras formas. Mas na época para mim essa era uma opção que hoje eu olho para trás e também vejo que foi caríssimo, né? Um ano de trabalho suado aí para conseguir pagar esse intercâmbio. E eu trabalhei numa estação de esqui por 3 meses nos Estados Unidos, onde eu, além de poder trabalhar, eu tive a oportunidade de aprender a esquiar, eu desenvolvi o meu inglês. Só que no final das contas eu achava que eu estava fazendo um intercâmbio super barato e na verdade eu não estava. Eu queria fazer outro intercâmbio logo depois desses 3 meses, quando eu voltei para o Brasil. E para isso eu teria que trabalhar mais um ano inteiro para juntar dinheiro para ficar outros só 3 meses naquele país, sabe? E acaba que isso desanima a gente, né? Eu acabei entrando na minha rotina, tinha esse sonho de fazer um intercâmbio melhor para outros países, um intercâmbio diferente, mas nunca priorizei isso, apesar de ser o meu sonho, porque sempre foi muito caro. Sempre teria que ser um esforço muito grande da minha parte de trabalho e horas destinadas a empresas aí para levantar um pouco de grana e para torrar tudo em somente 3 meses de viagem. Só que anos depois eu descobri uma modalidade diferente e que, no meu ponto de vista, é muito melhor do que o Work and Travel. Porque eu tenho a possibilidade, né, mesmo no Work and Travel, eu só tenho algumas opções de países. E nessa modalidade que eu vou apresentar para vocês, que sai infinitamente mais barata, eu tenho a opção de fazer em praticamente todos os países do mundo. Esse conceito ele vem se tornando cada vez mais popular, muitos de vocês devem ter ouvido falar, mas ainda tem algumas dúvidas sobre, é o intercâmbio voluntário. E o que é o intercâmbio voluntário, Leandro? Muitos de vocês vão me perguntar. Essa é uma modalidade em que você troca algumas horas de trabalho por dia por hospedagem e alimentação. E quando você para pensar nos principais custos de uma viagem, os maiores são hospedagem e alimentação, porque afinal de contas você precisa dormir e você precisa comer todos os dias, não é? Então esse é o maior custo. Se você viaja pagando hotel, gastando em restaurante, tudo isso vai fazer com que a sua viagem seja muito cara, principalmente hoje com o real desvalorizado do jeito que ele está. Então essa modalidade ela nos permite cortar esses principais custos, né? E o que é o trabalho voluntário? Quantas horas por dia? Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida. Normalmente um trabalho voluntário é aquele que você trabalha entre 25 a 30 horas semanais. Vamos lembrar que nas leis brasileiras, né, uma carga de horário de trabalho hoje são de 44 horas. Então a gente está falando aí de entre 8 a quase 10 horas aí por dia você trabalhar durante uma semana. Então quando a gente passa isso para 25 ou 30, a gente está falando de 5 ou 4 horas por dia trabalhadas e também com dias off. E isso permite a gente ter tempo de poder explorar aquela cidade, aquele país que a gente está aplicando esse trabalho voluntário, né? E muita gente ainda acha que, mas que tipo de trabalho que tem nessa? É só hostel, não é? Sim, gente.
quando a gente fala de trabalho voluntário, tem muitas opções de hostel, mas eu, por exemplo, eu já trabalhei na Oktoberfest, que foi um festival de cerveja da Alemanha, que era sempre foi meu sonho ir. Eu já trabalhei no maior centro de meditação do mundo, que fica na Inglaterra. Eu já trabalhei numa guest house lá na Islândia, vendo a aurora boreal todos os dias. Eu já trabalhei também em hostel, lá na Croácia, no maior hostel da ilha de Avar, que é uma ilha de balada que tem lá na Croácia, que todo mundo vai para tomar cerveja no verão, e é uma ilha extremamente cara, e eu fui, meu trabalho era levar a galera para beber toda noite. Então assim, se você paga para festejar e para beber, é a melhor coisa que tem, viu, gente? Não sei quem passou por essa experiência, mas é bom demais. Enfim, tem vários tipos de coisas, como também, além disso que eu falei, você pode trabalhar em centros de mergulho, você pode trabalhar em lugares que proporcionam tour para turistas, então para explorar um pouquinho mais numa cidade X que você pretende ir. Você pode trabalhar em escolas de culinária, escolas de fotografia, escolas de vídeo. Então se você quer desenvolver uma profissão, essa é uma excelente forma também, principalmente no mergulho. Eu até falei no meu vídeo anterior, quem não viu meu vídeo eu vou deixar linkado aqui no card. É um vídeo que fala 5 formas de trabalho que te permitem liberdade geográfica, e uma dessas formas é você trabalhar como instrutor de mergulho, né? E o trabalho voluntário pode permitir ter a certificação de instrutor de mergulho totalmente de graça. Você troca algumas horas do seu dia para essa certificação, além da hospedagem e da alimentação também. Então você encontra vários tipos e várias modalidades. E a troca também, ela normalmente, né, às vezes ela vai te dar, inclusive, ajuda de custo, que por exemplo, nesse hostel que eu estava na Croácia, a cada noite eu tinha 70 novas pessoas nesse hostel. Cada pessoa que comentava no Booking, fizesse um review do hostel comentando meu nome, o Leandro é um staff muito legal, eu ganhava 7 euros. Então, faz a cadeia Nazaré aí da matemática para ver quanto de dinheiro que eu tinha o potencial de ganhar por dia trabalhando de forma voluntária. Então isso é uma maneira muito legal. E além disso, você pode encontrar também outros anfitriões que podem te proporcionar, por exemplo, uma aula de línguas, né, do país que você está visitando. Então, por exemplo, vamos supor que você quer desenvolver o seu inglês. Você pode ir para Nova Zelândia, por exemplo, e escolher um trabalho voluntário que vai te dar aulas de inglês em troca também da hospedagem e da alimentação. Ou você quer aprender japonês, você pode ir para o Japão. Itália, vai aprender italiano, vai para a Itália, enfim. O céu é o limite, porque essa modalidade de intercâmbio está presente em mais de 170 países do mundo. Gente, 170 países do mundo, são quase todos os países. Então tem oportunidade no mundo inteiro e nas diferentes áreas também. Isso que é muito legal. Uma coisa muito interessante também sobre o trabalho voluntário que eu adoro é a imersão cultural que a gente tem nesses lugares. Eu, por exemplo, quando eu estive na Islândia, que é um país de 300 mil habitantes. Gente, 300 mil habitantes, o bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, tem mais habitantes que o país inteiro da Islândia. Então eu estava super curioso para conhecer a cultura, saber o que eles comem, qual que é o tipo de hobby que eles têm. É o país, né, quem não sabe, a Islândia é a origem dos vikings, né? Então eu queria saber um pouco mais sobre a história. Então trabalhar com islandeses me deu a oportunidade de estar no dia a dia com eles, né? De interagir com a cultura. Eles, por exemplo, têm um hábito muito legal. Eu fui lá no inverno, então neva muito na Islândia, né? E eles têm um hábito muito legal de frequentar um estilo de clube que tem vários tipos de piscinas com diferentes temperaturas. Então vai desde 42 graus, então é bem quente a piscina, até piscina de gelo. Então você tá assim, você tem várias piscinas, você entra no local, você entra lá, tá deitado, tem um monte de gente conversando, trocando ideia, não sei o que, fazendo amizade. Tá nevando do lado de fora, mas tá numa piscina de 42 graus, então a neve cai na piscina, derrete, aí você sai de lá naquele frio, naquela neve e entra na piscina de gelo. E tipo assim, isso é uma experiência que eu nunca tinha visto na internet, eu nem sabia que isso era comum na Islândia. Eu só fui descobrir porque o meu chefe, por ser islandês, ele frequentava esses clubes semanalmente e de graça ele me levava para conhecer esses lugares também. Então todos, assim, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu estava frequentando esse lugar cercado de islandeses, uma coisa que uma viagem convencional talvez não me proporcionaria, essa imersão cultural, principalmente se eu escolhesse ficar em hotéis, ficasse em pousadas, enfim, guest house, qualquer coisa que eu ficasse, ia ser difícil eu ter essa imersão cultural, né? Eu inclusive também vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre o poder que as viagens têm, de quanto mais barato você viaja, mais imersão cultural você tem, tá bom? Esse é um vídeo muito legal aí para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse conceito. E por isso que eu considero também esse o intercâmbio mais barato do mundo. Se você não for ter custo de turismo, porque seu chefe está te levando para passear, se você não for ter custo de alimentação, porque seu chefe, você está comendo tudo de graça lá e seu chefe não te cobrar hospedagem, gente, quais custos você vai ter? Você vai ter da passagem de avião, que também é super possível você economizar e comprar de uma maneira mais estratégica.
Então você consegue economizar muito e você tem todos esses ganhos em troca, né? Normalmente os trabalhos voluntários eles dão essa hospedagem e alimentação, alguns deles não proporcionam algum desses tópicos. Então você às vezes vai ter só uma alimentação por dia, ou só você vai ter que dar uma ajuda de custo para lavar os seus lençóis. Acontece de ter esses tipos de vaga, mas eu, Leandro, eu só priorizo lugares que eu tenha zero custo em hospedagem e alimentação, e pode ficar a cargo de vocês também fazer essas escolhas. Muita gente vai perguntar como é que você consegue esses trabalhos voluntários. A melhor forma para mim é no boca a boca. Eu consigo muito no boca a boca, eu converso com as pessoas, entendo quais são os legais, troco experiências com viajantes, mas existem plataformas muito legais que te conectam com os anfitriões, né? E as principais plataformas que a gente tem hoje são a Worldpackers, que inclusive é uma empresa brasileira, a Workaway e o Helpex. Essas são as grandes três plataformas que a gente tem para que a gente consiga trabalhos voluntários no geral. A gente tem outras plataformas, por exemplo, o UF, só que ela é mais voltada para fazendas orgânicas, que também é uma experiência super legal. Então você que gosta de trabalhar com a natureza, sustentabilidade, aprender mais sobre permacultura, por exemplo, essa é uma experiência muito legal e o UF vai te proporcionar. E as outras três plataformas que eu te falei, você consegue um geral de experiências assim, em todos os lugares do mundo, em qualquer lugar que você quiser, sabe? Então essa é uma modalidade que eu super recomendo qualquer um de vocês tentarem, porque é muito incrível. E você pode ficar, né, o período do seu visto durante o seu intercâmbio. Aí você sai, por exemplo, eu sempre sonhei em conhecer a Nova Zelândia. Vai para Nova Zelândia, fica lá o tempo do visto, cansou da Nova Zelândia, pega um avião, vai para a Indonésia, faz trabalho voluntário na Indonésia. Cansou da Indonésia, pegou um avião, vai para a França, faz um intercâmbio voluntário na França, sabe? E aí nesses países você vai ter imersão cultural e vai ter nas trocas de aprendizados, né? Se você priorizar também aprender uma língua, vai ser uma experiência muito legal que você vai fazer de uma maneira divertida e de graça. Queria saber se vocês gostaram desse assunto. Quem gostou, tem algum complemento, alguma dúvida que vocês querem que eu explore mais, me diga aqui nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like, gente, que isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo para aquele amigo que sempre sonhou em fazer um intercâmbio e nunca teve condições financeiras de fazer. Às vezes vai ser uma possibilidade muito legal para ele. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um grande beijo e até mais.